E existe algum momento da tua vida até agora que sentes que mudou-te profundamente? Tens alguma memória da tua infância assim mais marcante? Por isso é que isto me coloca em xeque. Ou porque me colocaram em situações em que me menosprezaram bastante e eu tive de saber lidar com isso numa idade super tenra, super jovem, quando nem devia ter lidado com esses momentos. Se o Diogo agora de 23, que vai ser no dia 22, pudesse falar com o Diogo de 6 de 7 anos, qual é a tua maior insegurança? Então, sejam bem-vindos ao podcast Ao Contrário, uma nova temática aqui do Bayer Change Talks. Alguns de vocês estão a ver isto ao vivo no evento dia 22 de fevereiro, no meu aniversário. Outros de vocês, em casa, onde quer que estejam, no YouTube, plataforma que vai hospedar aqui também o nosso novo formato de podcast. Porque ao contrário, para vos dar aqui um pouco de contexto, porque agora estou eu do outro lado, do lado do entrevistado, mas toda esta série vai passar-se com pessoas bastante especiais que estão ao longo da minha vida, que são transversais àquilo que é a minha pessoa e essencialmente num mundo em que se fala tanto de marcas pessoais, de essência, de autenticidade, eu acredito imenso que não temos de ser nós a falarmos sobre nós e a dizermos quão bons somos, seja amigos, namorados, pais, filhos, por isso decidi colocar-me do outro lado para que me coloquem em xeque e para que as pessoas mais próximas da minha vida possam fazer umas perguntas mais difíceis, trazer os tópicos mais difíceis para que me possam também conhecer melhor. Para este primeiro episódio e a partir de agora passo aqui a palavra, deixo que conduzas quem vive comigo, digamos assim, tudo isto 24/7, da forma mais intensa possível, a Soraya, a minha parceira, por isso agora está a bola do teu lado. Bem, eu vou começar com uma pergunta muito básica. O início da nossa conversa vai ser um pouco para as pessoas lá em casa te conhecerem um pouco melhor. E basicamente eu queria que tu, se te pudesses escrever em apenas 3 palavras, quais é que seriam? Só 3. E só digo 3 palavras. Só 3 palavras. Humilde, autêntico e educado. Concordo. Tens alguma memória da tua infância assim mais marcante? Por isso é que isto me coloca em xeque, porque na maior parte dos casos vão ser, aliás, acima de tudo, e é importante também eu perceber e dizer, são perguntas que eu não sei o que me estão a fazer. Nunca falámos sobre isto e o propósito destas conversas vai ser isso mesmo, trazerem perguntas que eu não as conheço. A minha infância foi extremamente feliz, tenho várias memórias, mas principalmente a questão de não ser nunca um miúdo que fiquei agarrado àquilo que era a casa, o conforto. Sempre gostei muito, como eu costumo dizer, de bater com a cabeça na parede. Então, de ir jogar futebol, relar os joelhos, cair na bicicleta, abrir o nariz, como aconteceu. E eu acho que toda essa agressividade até a que me submeti fez com que hoje essa hiperatividade fosse canalizada essa energia para querer fazer coisas diferentes, para ser também mais criativo, mais diferente, para querer sair daquilo que é o status quo, como eu falo muitas vezes, e provavelmente até foi essa hiperatividade que me fez eventualmente criar um negócio, não querer seguir aquilo que é o caminho corporativo comum, normal, que não tem problema nenhum e aceitaria-o da melhor forma, e estou hoje preparado para o aceitar se assim for o caso, mas da minha infância apenas memórias felizes e acima de tudo de partilha com outros miúdos, sempre em contacto com muitas outras pessoas, por isso certamente isso acredito que tenha moldado aquilo que é agora o que tenho feito na minha vida. Ou seja, não existe uma memória única, existe mais um sentimento marcante da tua infância, ou seja, seres agitado, seres feliz, partilhares, ok. E existe algum momento da tua vida até agora que sentes que mudou-te profundamente? Eu não acredito num único momento que tenha mudado completamente aquilo que é a minha vida. Nunca. Eu acho que, e acredito que cada pessoa tem um conjunto de experiências que passa ao longo da vida que molda a personalidade que ele vai tendo. E a personalidade não é única. Ou seja, aquilo que eu era há 3 anos atrás, quando comecei o negócio, há 4 anos atrás, não é o Diogo que é hoje. Penso de uma outra forma. Por isso,
todo o conjunto de momentos a que vou sendo submetido moldam aquilo que é a minha personalidade no meu longo prazo. Agora, existem momentos muito específicos, numa altura muito específica também da minha vida, no futebol, em que eu me recordo que moldaram imenso aquilo que é a minha capacidade resiliente, a minha capacidade de desenvolver uma personalidade, de saber lidar com as adversidades, porque hoje lido muito mais fácil com o erro, porque já errei bastante, ou porque me obrigaram a errar bastante, ou porque me colocaram em situações em que me menosprezaram bastante e eu tive de saber lidar com isso numa idade super tenra, super jovem, quando nem devia ter lidado com esses momentos. Por isso lá está, um momento específico, talvez aí no futebol, quando o meu nome não saía na convocatória e provavelmente era momento dele sair, ou eu sentia que era momento dele sair, ou me diziam que era esse o momento. Esse colocar-me de parte, digamos assim, em algumas situações, lá está, guardo memórias extremamente felizes, mas houve muita coisa negativa nesse momento da minha vida com o futebol, mas que lá está, nunca olho para elas como um ponto final, mas como uma vírgula para moldar aquilo que é a personalidade ao longo do tempo, e acredito mais uma vez que me deu soft skills muito importantes para aquilo que faço hoje, para aquilo que sou como líder de equipa em negócio, como eventualmente namorado contigo, com os meus pais, como filho, como irmão, sem dúvida que me ajudou. Se pudesses escolher um sentimento para essa memória que tens, que referiste ao futebol, qual seria o sentimento que ainda sentes hoje em relação a esse tema? Se me perguntasse isso no momento em que eu lá estava, era o pior momento de sempre, o pior sentimento de sempre. Neste momento, gratidão, como sinto para com tudo aquilo que tenho, que me acontece na vida, agradecer essencialmente por isso ter acontecido. Provavelmente se não tivesse acontecido, eu hoje podia ser um miúdo muito mais mimado, a não confiar naquilo que eram as adversidades, a não responder às adversidades da mesma forma, por isso essencialmente gratidão por aquilo que nos acontece. Se estivesses com o Diogo de 6, 7 anos, já andavas no futebol nessa altura? Sim. Ok. O que é que lhe dizias? Não tem que ser relativamente ao futebol, mas ao Diogo dessa idade. Se o Diogo agora de 23, que vai ser no dia 22... pudesse falar com o Diogo de 6, 7 anos. Dizia-lhe essencialmente para se permitir a viver tudo com intensidade o que tem para viver, que nenhuma experiência é má. Provavelmente para não ser às vezes tão mauzinho e tão mimado para os meus mais próximos, que às vezes também o fui em certos momentos e certas alturas da minha vida, mas essencialmente para viver sempre com cada vez mais intensidade, aproveitar sempre a jornada da melhor forma, tentar aprender, extrair o máximo de cada coisa que me ia acontecendo. Provavelmente dizia-lhe para ter uma maior clareza sobre aquilo que queria fazer numa fase mais posterior, não só aí nos 6, 7 anos, mas eu acredito também muito que nós temos de nos permitir a viver cada coisa, a coisa certa para cada idade. Não existe aquela coisa de nos darmos a pressão ok, tens de saber o que é que queres fazer. Eu hoje não coloco limite, nem pressiono algum primo que tenha, algum amigo com 15, 16, 17 anos, de tens de saber o que é que vais fazer para o resto da tua vida. Acho que vai-se aprendendo, mas essencialmente dizia-lhe para viver com intensidade. Porque quando nós vivemos com intensidade tudo aquilo que é o nosso dia-a-dia, tudo o que nos acontece, e com gratidão, o sentimento que eu estava a falar há pouco, torna-se tudo muito mais fácil, porque as coisas vão acontecer na mesma velocidade, tu vais aprender com essa intensidade, vais errar com essa intensidade, e talvez o que podes viver em 5 anos, tu não concentras tudo de uma forma saudável, percebes? Por isso, essencialmente acho que dizer-lhe isso, porque lá está, não me arrependo de nada daquilo que fiz, de todo, também porque tive sempre uma base, e esse miúdo de 6, 7 anos teve uma base muito sólida, que ainda hoje tem, que o protegeu imenso de várias situações, que esteve para lá sempre, e isso é coisa que eu agradeço sempre, porque provavelmente se isso não acontecesse as coisas podiam ter sido muito mais difíceis, e essa é uma sorte que eu partilho constantemente nos meus eventos, naquilo que faço, e faço questão mesmo de agradecer sempre à minha família, etc, exatamente por isso, porque se não tivermos bases é muito fácil nós nos desequilibrarmos.
Sempre foste uma pessoa que não gostas de beber, não gostas muito de sair para discotecas nem nada. Sentes que algum dia irás te arrepender disso ou que, apesar disso, a tua adolescência foi incrível da forma que tinha que ser? Porque eu acho que existe muito, ainda hoje, com a idade que nós temos, ainda existe muito aquela pressão de que tu tens que te integrar nesse grupo, tu tens que fazer o que esses homens fazem, e porque se não fizeres, quando fores mais velho, vais viver com 40 anos, aparecer um adolescente de 23, um jovem de 23, achas que isso iria acontecer? Achas que aproveitaste como tinhas de aproveitar? Aproveitei exatamente como tinha de aproveitar, na medida certa. Aliás, como eu queria. Eu, felizmente, isso é a coisa que eu mais agradeço na minha personalidade, não me gosto de seguir por massas. Por exemplo, a mim nunca me aconteceu aquela coisa de tens de fumar para ser fixe ou para te integrar num grupo. Se não me integravam no grupo, adeus, até ao próximo. Nunca existiu essa pressão em mim. Também da educação que vinha de casa e nunca da proibição que vinha de casa, que é muito diferente, porque nunca me proibiram de nada, nunca me limitaram saídas, eu próprio é que ia escolhendo. E o facto de, na idade, vou-lhe chamar até da estupidez, dos 17 para os 18 anos, na idade daquela loucura que parece que nos tiram as algemas e agora tens de andar. Eu, por criar negócio e começar a empreender, se calhar também tive menos tempo para isso. Podia ter sido feito na mesma, mas eu escolhi ter menos tempo para isso e foi uma decisão completamente acertada. Eu continuei a aproveitar, saía frequentemente com os meus amigos, se calhar não era à noite, se calhar não era para um ambiente de álcool, mas provavelmente era numa saída mais à tarde ou numa saída mais controlada ao fim de semana. E esse excesso ajudou-me a controlar melhor aquilo que era o meu tempo, aquilo que era a minha energia e também, simplesmente porque eu nunca fui uma pessoa que gostou muito. Eu não gosto de álcool, tu sabes. Sim. Eu não bebo álcool frequentemente. Quando me dizem para beber, eu quase que aquilo é beber por beber e ficar ali a experimentar, é um mártir. Não gosto, mas porque genuinamente não gosto. Há malta que realmente gosta de álcool e aprecia. Eu não aprecio. Fumar igual. Já experimentei, obviamente, tive o meu momento, mas tossi-me todo e não é algo que eu gosto, nem que veja algum tipo de vantagem nisso acontecer, nunca precisei. Existem pessoas que se refugiam até nisso, nunca foi sequer um escape, por isso nunca foram ambientes em que eu me integrei, quis integrar, tive interesse, tive curiosidade, nunca passei por essa fase. Por isso, vivi exatamente na medida certa, vivi exatamente o que tinha a viver, nunca arrependi de ter saído mais, de ter saído menos, até porque lá está, faço hoje, no caso do dia que está a ser lançado, 23 anos, e se tivesse de ainda ir para esse tipo de caminho e de sair e de aproveitar, ainda tenho muito tempo para o fazer. Mas não é algo que eu acredito que vá, porque prefiro outras coisas. Prefiro viajar, prefiro conhecer outro tipo de culturas do que eventualmente estar nesse ritmo, digamos assim. Mas respeito bastante aqueles que querem fazer disso vida. Qual é a tua maior insegurança? Talvez isto pode parecer controverso para quem me conhece, para quem não conhece tão bem, mas se calhar talvez, e tu sabes, uma desconfiança naquilo que é a minha capacidade real. A questão de, por exemplo, eu querer tudo controlado, de não querer que nada saia fora de controle, eu tenho de ter sempre as minhas finanças organizadas, saber quanto tenho, quanto tens de ter, quanto gastei. No negócio eu tenho que ter tudo organizado, tudo entrega a tempo, não podem falhar datas, tudo, mesmo a nível de feed de Instagram, muito cuidado com o que publico, pensar muito nisso. E ter esse controlo, às vezes isso pode ser realmente uma insegurança, essa desconfiança, porque lá está, às vezes eu nunca me é satisfeito o que faço. Sim. Porque tenho sempre algo para fazer, ou porque fiz e podia ter feito de outra forma, por isso talvez essa desconfiança, essa descrença, não sei se existe a palavra descrença, mas essa descrença nas minhas habilidades, nas minhas skills, talvez seja, por muito que para a maior parte das pessoas passe uma confiança brutal, e tenho-a também quando tenho de a ter, mas no momento off da câmara, na cama sozinho, seja como for, as coisas não são assim tão confiantes. E qual é a tua maior segurança? O conforto da casa, a educação, os valores muito bem definidos,
e o ambiente que tenho à minha volta. Essencialmente isso. Porque só isso é uma segurança. Sim. Independentemente daquilo que temos em mãos, do setup que temos, do dinheiro que temos, o que vale a pena realmente e verdadeiramente é quando chegamos a casa termos um bom ambiente, termos uma família que nos acolhe, termos pessoas à nossa volta que nos inspiram, que nos motivam e que, acima de tudo, como eu tenho com muita felicidade, pessoas que, quando eu dou ali um corte na estrada e saio numa saída que não era para sair, que estão lá para me dizer: olha, tem calma, atenção, não estás a ser muito coerente com as tuas coisas, e estão lá para puxar a orelha. Por isso, talvez mesmo esse conforto de casa que me traz esta humildade e esta clareza para eu poder estar seguro naquelas que são as minhas decisões e saber que lá está, independentemente daquilo que faça, tenho uma segurança e um conforto de alguém que está cá, não para me dar mimo, digamos assim, mas para me realmente alertar e fazer com que de algo negativo eu construa algo positivo. Eu acho genuinamente que tu és a pessoa que eu conheço que tem as pessoas tipo mais acertadas ao lado. Imagina, eu sei que toda a gente tem amigos, mas eu nunca conheci ninguém que tivesse amigos como tu, que imagina, eles dizem-te que está bem, mas da mesma forma e com a mesma frieza dizem-te que está mal também. E isso foi uma coisa que eu gostei muito. Se tivesses que criar, és dono do mundo, de repente, e tens que criar uma regra mundial, qual é que seria? Não te esqueças que a tua mãe, a tua irmã, o teu pai, estamos incluídos nessa regra. Boa. Liberdade de escolha e de decisão, acima de tudo, com controle e com segurança, porque nunca devíamos estar limitados, seja pelo que fosse, para tomarmos alguma decisão, para aquilo que nós queiramos fazer. Por isso, acima de tudo, termos liberdade de pensamento, liberdade de escolher independentemente das circunstâncias, das condições que nós temos. Porque lá está, eu acredito que tudo se constrói. Eu não sou apologista de criar uma regra do facilitismo, que de repente, dinheiro infinito, ou paz no mundo, ou o que quer que seja. Indo a coisas reais, liberdade de escolha e decisão. Porque se nós conseguirmos decidir e escolher aquilo que nós verdadeiramente queremos fazer, o resto depende de nós fazê-lo. Só temos é de ter a segurança para realmente tomar essa decisão. Eu acho que o que falta na maioria das pessoas é terem essa segurança para tomarem decisão. Ou criarem nelas essa segurança, que às vezes é mais essa a questão. Por isso, talvez esses dois atributos eu passava o mundo para vocês todos. Eu agora vou-te fazer perguntas que têm mais a ver contigo enquanto parceiro no nosso relacionamento. Ou seja, não em ti enquanto ser individual. Qual foi a primeira impressão que tu tiveste de mim? Logo assim, a primeira vez que me viste, qual foi a primeira impressão? Isso é importante porque, indo agora a essa perspectiva, porque vai passar por aqui o meu pai, a minha mãe, a minha irmã, os meus amigos mais próximos, por isso eu vou ter aqui muitas vertentes minhas para passar. Por isso ainda é essa que vai ser importante e transversal ao longo da vida, porque inevitavelmente, e por isso é que o primeiro episódio é contigo, porque tenho uma clareza e uma confiança enorme naquilo que eu eventualmente quero fazer, e já falamos N vezes sobre isto. Quem está ao nosso lado decide completamente aquilo que é a nossa decisão, aquilo que nós fazemos. Qual é que era a pergunta? Qual foi a tua primeira impressão de mim? Eu acho que foi na universidade, a primeira vez. Foi na universidade, eu estava a dar uma palestra. E foi de longe que me viste. Pronto, qual foi a primeira impressão? Estavas muito apaixonado. Estou a brincar. Não. A primeira impressão, obviamente, isto ninguém minta, olhamos sempre ao que é físico, por isso, obviamente, ali eu acho que a simplicidade, acima de tudo. Ou seja, não estavas nem eras uma pessoa que queria dar muito nas vistas, e a tua simplicidade acho que realmente captou esse interesse, digamos assim, de saber quem, de saber o quê, de saber como é que lá estava, mas eu acho que acima de tudo a simplicidade. E foi transversal, até hoje se calhar é das coisas que eu mais valorizo nas pessoas, e principalmente na pessoa que está ao meu lado, é ser simples, é ser honesto, é ser tranquilo, é não querer dar demasiado nas vistas, dar nas vistas com simplicidade. Por isso lá está, daquela plateia,
reparei ali numa pessoa, tinha que haver um porquê. Mesmo quando, imagina, encontraste as minhas redes sociais e até tivemos tipo o primeiro date, foi essa a impressão, manteve-se? Ou quando entraste, sei lá, na minha conta de Instagram e começámos a falar, houve ali alguma coisa que, ok, afinal não é assim tão simples? Não. Mantive e mantenho a simplicidade, porquê? Porque lá está. Isto é uma pergunta de Cusca. Porque foste sempre menina, muito menina. Sim. E eu na altura, por acaso, faço um paralelo super interessante, porque as mulheres mais importantes da minha vida sempre vão ser quem está ao meu lado e a minha mãe e a minha irmã. E eu gosto muito da simplicidade que a minha irmã também com que ela vive, como é que ela se veste, etc. E, incrível ou não, quando eu te conheci eu vi muito espelhado aquilo que era também a minha irmã. E depois trouxe-me também o sentimento de conforto e de segurança que eu também quero dar à minha irmã. E por isso é que depois, se calhar, fez tanto match. Nas redes sociais passaste-me exatamente a mesma ideia. Lá está, de simplicidade, de pessoa que não queria dar demasiada nas vistas. Foi completamente tranquilo. E depois, quando estivemos juntos pela primeira vez, de igual forma. E lá está, na altura não era grande objetivo estarmos logo a pensar de todo naquilo que era eventualmente uma relação, o que quer que seja, meros amigos, foi demorado, mas mesmo os temas, a forma como as conversas foram fluindo, fez match com o que tu estavas a falar há pouco, do que eu tenho à minha volta, das pessoas, falo de assuntos super interessantes. Nós tivemos um jantar com um casal amigo há umas semanas, estavam a falar de geopolítica e esse tipo de coisas. Normalmente fala-se de fofocas. Por isso, lá está, não tenho um grupo altamente nerd à minha volta, mas fizeste matches com aquilo que era a confiança, a credibilidade, a simplicidade das pessoas que eu quero manter à minha volta. Se pudesses dar um conselho ao Diogo do início da nossa relação, qual seria? Tinha de pensar muito nessa resposta. Tinha de pensar muito. Mas talvez para estar mais tranquilo e fazer menos perguntas. Para se questionar menos, talvez. Okay. Porque lá está, eu criava, não de ti para mim, mas de mim para ti, muitas questões de o que é que será que vai acontecer, o que é que será que pode acontecer, como é que eu vou fazer, quando, aquela questão de eu ter o controle nas coisas. Por isso talvez fazer menos perguntas e confiar mais naquilo que era o que ia acontecer. Sim, concordo. Até porque eu acho que sou uma pessoa muito mais relaxada e despreocupada em relação a ti. Sim. Qual é a coisa mais inesperada que aprendeste comigo, desde que entraste numa relação comigo? Essencialmente que eu não tenho de provar nada aos outros. Ser mais eu e olhar mais para mim, para aquilo que eu estou a fazer e realmente não ter de realmente provar nada. Manter também, principalmente, uma grande distância daquilo que é o eu profissional e o eu pessoal. Foi sempre uma discussão infinita no nosso início, é o hoje também, porque inevitavelmente está sempre ligado, mas principalmente essa questão de distinguir muito bem as coisas. Distinguir o momento em que eu estou ao trabalho, distinguir o momento em que falo com um cliente para um cliente e não para um cliente como um amigo ou como alguém muito próximo quando não tem de o ser. Por isso, essa distinção de personalidade, mantendo a coerência e a essência, provavelmente foi o que eu mais aprendi contigo. Porque isso trouxe-me também uma maior segurança também sobre as minhas decisões. E a questão principalmente de gestão de expectativas. E era muito importante. Só quando depois comecei a ter mais contacto contigo e entraste na minha vida é que percebi a importância de ter alguém ao meu lado com esse atributo, que é saber-me puxar para baixo. Porque há vários momentos em que eu obviamente estou entusiasmado com uma ideia, acho que vou mudar o mundo nas próximas horas e vou acontecer, estou naquele êxtase e na maior parte dos casos eu não percebia isso ao início, agora é a melhor coisa que tu fazes, mas tu cortavas-me as pernas. De género, não é nada importante, não faz tanto sentido. E era feito, e se calhar até fazia, e na maior parte das vezes fazia e tu dizias-me-lo no dia a seguir, mas era para eu descer à terra, ter consciência, ter tranquilidade e não querer fazer tudo ao mesmo tempo, atropelar-me naquilo que eram as minhas ideias. Por isso trouxeste-me acima de tudo uma maior
pausa e distinção daquilo que são as minhas personalidades, ainda que se mantenha a minha essência, esse não ter de provar rigorosamente nada às outras pessoas e viver na frequência e na energia que eu tenho de viver. E se tivesse que realmente destacar aqui algumas, eram essas, mas tranquilidade acima de tudo. Eu nunca vi como defeito a questão que tu mencionaste de às vezes tratar um cliente como se fosse um amigo. Eu nunca vi isso como um defeito, porque eu sei que isso é mesmo genuíno teu. Mas lá está, se formos depois tocar na gestão de expectativas, acho que acabava-te por doer menos quando perdesses aquele cliente ou aquele cliente te tratasse mais profissionalmente. E tu não te doía tanto, sabes? Eu acho que foi mais por aí. Cliente ou amigo ou qualquer relação Sim. que eu tivesse, qualquer pessoa que eu estava a conhecer que era um conhecido, eu dava logo, contava tudo da minha vida e comecei a ser muito mais, isso também, comecei a ser muito mais, não retraído, não com medo, não tem nada a ver com isso, mas a contar só o que tenho a contar. Só te começaste a proteger mais? Proteger, exato, porque eu conheci alguém e passado 2 minutos já lhe estava a dizer tudo. Mas é muito genuíno isso da tua parte, nunca vi como um defeito. Qual foi o momento em que percebeste que a nossa relação era especial para ti? Eu acho mesmo que foi um agregado de coisas que, num momento muito específico, me deu o clique de ok, eu sou outra pessoa, eu sou muito mais seguro, eu sou muito mais tranquilo, eu estou mais organizado, eu sei distinguir muito mais as coisas. Uau, eu já consigo desligar do trabalho, por exemplo, em alguns momentos. E nisso, quando, por exemplo, íamos jantar e eu conseguia libertar-me de pensar essencialmente sobre metas, sobre objetivos, sobre negócio, etc. Eu pensei, ok, tipo, isto é bom, percebes? E eu só o conseguia sentir nessa altura contigo. E desligava daquele barulho interno, porque com a maior parte das pessoas e com os meus amigos era inevitável. Chegava a esse tema e era inevitável por minha causa, eles não tinham culpa. Porque bastava eles tocarem numa pontinha que desse para falar de negócio e o Diogo já ia com o lance todo. E contigo isso não acontecia, e falava de outros assuntos mega, mega importantes. E quando me começaste a passar toda essa educação, o que trazias também da tua casa, da tua família, também trazes muito daquilo que são os valores da minha, e eu depois fui percebendo. Eu aí percebi que sim, que podia fazer sentido eu realmente trilhar um caminho ao teu lado. E obviamente, e tu sabes, os primeiros meses que estivemos e depois quando assumimos etc, eu dobrei completamente os meus resultados, seja eles financeiros, de corpo, mente, saudável, dobrei os meus resultados. O que é que achas que nos torna uma boa equipa? Queria dizer isto de uma forma mais bonita, mas vou diretamente ao ponto, que é não haver mentiras, nem nada escondido, muita clareza e transparência. É essa mesma a palavra. Porque lá está, em nenhum momento há aquela coisa do não vou contar, vou fazer por mim. Por exemplo, no negócio, algum projeto que eu queira lançar, o que seja, não vou contar, vou fazer por mim, vou começar a organizar, não há. Ou seja, somos literalmente um livro aberto, um com o outro, não há nada que nós não saibamos um do outro, num formato super saudável, sem obrigação, e isso é que tornou positivo, porque nunca tive de perguntar nada para que tu me digas, nem ao contrário, nunca houve da minha parte uma certa pressão em ter de te dizer algo para validação de alguma coisa, por isso eu acho que acima de tudo a clareza e a transparência entre nós é o que mais... e é o que é essencial para qualquer tipo de relação. Eu acho que já se criou muito aquela rotina de acontece alguma coisa ou pensamos em alguma coisa e a primeira pessoa que pensamos em ligar é um ao outro. Sim, já me aconteceu em muitas situações. Ligar tem um momento de desespero e mudança. O que é que mais admiras em mim? Ela aproveitou. É mesmo o que eu estava a dizer até agora. Eu acho que mesmo a simplicidade. Eu não gosto disso para mim, por isso muito menos para a pessoa que eu tenho à minha volta. Querer chamar demasiada atenção ou quereres incluir-te num ambiente que não é o teu, só para provar algo a alguém, só para que alguém te ache alguma coisa. Ou seja, nunca tens que provar nada. E isso é super positivo. Junto daquilo que é a tua humildade, a tua clareza sobre as coisas e acima de tudo porque, lá está, tu és uma pessoa muito diferente de mim.
por exemplo, na questão dos objetivos, não tens objetivos, não gostas de ter e atinges nas mesmas as tuas coisas. A questão é essa. Exato, que é isso. Para mim é estranho, porque eu habituei-me a ter de ter um plano, a ter de ter um objetivo, uma meta, um número, algo para atingir, e tu não, és o completo oposto. Por isso, provavelmente isso, essa tua clareza e simplicidade. Obrigada. Para ti, qual é que foi a maior lição que nós aprendemos juntos? Até agora, na nossa relação. Eu não sei porque é que me submeti a isto é uma pressão imensa, eu tenho que estar a pensar nestes minutos todos em muitas perguntas que provavelmente nunca pensei, porque lá está, contigo e entre nós, e eu gosto muito de viver assim, eu vivo com muita naturalidade. Agora, deixar fluir, percebes? E por isso é que há coisas que eu não penso. A nossa relação foi, desde o início até agora, sempre foi muito diferente da maioria dos que estão perto de nós, atenção. Não falo da maioria, toda a gente. Daqueles que estão perto de nós, eu acho que sempre foi muito diferente. Dizem sempre que existe a fase da paixão, existe a fase não sei das quantas, e nós nunca nos identificamos com nenhuma das fases. Não houve nenhuma fase muito específica, Mas a maior lição é dentro daquilo que eu venho a falar. É essencialmente saber parar, saber separar as águas, saber ter tranquilidade, saber agir no momento certo, quando tenho de agir, de que forma agir. Lá está a clareza e a transparência, única e simplesmente. E isso pode parecer algo simples, mas isto é muito difícil de se ter. Sabermos quando o fazer, sabermos a que pessoas recorrer em certas alturas e momentos, que eu também já fui a pessoa que recorria a todo e qualquer um, pedia opiniões a todo e qualquer um para validar, e provavelmente isso foi o que me fez também perceber entre nós e aprendermos que nem toda a gente tem de saber de tudo, percebes? E manter esse ciclo muito seguro, muito próximo e muito fechado, acima de tudo, é super importante para uma relação saudável, em conjunto e individualmente. Eu acho que acima de tudo isso, por isso essa foi uma lição que eu acho que os dois podemos concordar que foi importante. Mas se quiseres agora dar-te uma face eu da entrevistadora. Eu só ia acrescentar que também acho o autocuidado. Imagina, eu acho que na maioria das relações o pessoal esquece que deixa de ser um ser individual também. Ok, a relação é vivida a dois, mas tu não deixas de ser uma pessoa também. Não é? Eu não deixo de ser a Soraya, tu não deixas de ser o Diogo. E a minha relação contigo ensinou-me muito isso, que eu continuo a ter o meu espaço, quero fazer terapia, eu faço terapia e posso partilhar contigo, porque não vai ser um tabu. Se eu quiser fazer uma viagem sozinha, eu faço uma viagem sozinha. Tudo que seja autocuidado, nós somos super abertos a isso, que era algo que eu nunca tinha vivenciado antes. E acho que isso foi se desenvolvendo também ao longo do tempo na nossa relação. Porque ao início nós ainda éramos muito miúdos, ou seja, se calhar viajar sozinhos era um bocado estranho. Tipo, qual é a necessidade que tu tens de ir viajar sozinha ou sozinho? E agora já é uma coisa muito... Força, vai. Exato. Eu no aeroporto eu vou com uma plaquinha com o teu nome a dizer vai. Se precisares e se fizer sentido, depende tudo do contexto e do quão faz sentido, acima de tudo, claro que sim. Mas lá está, a partir do momento em que temos uma relação, eu pelo menos penso muito assim, não temos, nem tudo tem de ser feito extremamente em conjunto. Vão haver momentos em que eu digo, olha, cala-te e deixa-me fazer. Fica sozinha. O que é que mais te dá paz? Conforto acima de tudo. Eu ia, sendo completamente honesto e sincero, controlo. Ter as coisas bem geridas, bem organizadas, saber que entreguei tudo a tempo, saber que as coisas foram geridas todas a tempo, saber que as pessoas todas à minha volta estão bem comigo e não há nada que eu tenha feito ou dito que possa ter gerado algum conflito também. Principalmente, por exemplo, para contigo, eu não consigo estar completamente tranquilo se sei que fiz ou disse algo, que também acontece, que era menos positivo, ou que
por exemplo, tu me ouviste a ter uma atitude menos boa, mesmo para comigo, sobre algo que possa ter acontecido, um projeto falhado ou o que seja, e eu berrei, falhei, fiz um mar de coisas e tu não ficaste chateada comigo, mas eu não consigo ficar tranquilo porque sei que lá está, a reação que tive não foi positiva nem faz parte de mim. Por isso, pensar mesmo sobre isso é super importante. A próxima pergunta, não sei se vais respondê-la. Qual é a pior música que adoras em segredo? A pior música que eu adoro em segredo? Ai, nem eu sei, mas tudo que seja brasileiro. Não sei. Tudo que seja música de funk brasileiro, se calhar adoro em segredo. Não, mas existem músicas trend, como estávamos agora aqui há bocado a gozar. Exatamente, que ficam na cabeça inevitavelmente e que depois vou adorando em segredo. Não, por acaso nunca pensei sobre isso. Eu sou uma pessoa que não... Eu tenho uma música tatuada, literalmente, sim, mas que não adora ou ama música, digamos assim. Não sou completamente fascinado. Eu não diria isso. Porque tu passas o dia todo a ouvir música. Sim, mas não é algo que eu pense constantemente. Eu, por exemplo, se calhar, se colar por ordem de prioridades, eu prefiro podcast, a música. Mas lá está, tipo, não há assim algo que eu esconda que goste. Até porque lá está, tu às vezes não gostas de muito do que eu ouço, hip-hop português e coisas. Mas eu mesmo assim assumo sem problema absolutamente nenhum. Quem não gostar de ouvir é o que é. Mas sou uma foi pessoa que aprendemos juntos, era? Sim. Não cada um tem a sua individualidade. Por exemplo, tu gostas de fado e não há problema. Nada contra o fado, que é... Exato. Atenção. O que é que te faz sentir realmente vivo? Vivo? Aquela cena que te dizes... Eu acho que acima de tudo impactar pessoas. Muito provavelmente o que pode ter acontecido no dia em que isto está a ser lançado, por exemplo, que espero que isto esteja a acontecer. Estás com a adrenalina no auge? 100%. Neste momento do evento em que eu vou estar a ouvir isto, o Diogo está... Meu Deus, está com uma energia brutal lá dentro. Porque é isso que me move, o que me dá drive realmente é impactar as pessoas positivamente. É se alguém me vem ter comigo, que felizmente tenho essa oportunidade e felicidade disso acontecer, principalmente agora com o shift, e de me dizer, olha, disseste-me aquela frase ou aquela palavra que mudou ali alguma decisão, que deu um clique, que ligou o shift, eu fico, é a melhor coisa que me pode acontecer. É isso que realmente me dá drive, saber que a qualquer lado que vou, com qualquer pessoa que fale, eu sou honesto, íntegro, humilde, consciente, tranquilo, que entrego o meu melhor nas condições que eu tenho, obviamente, para dar, mas eu acho que mesmo o que eu descobri como propósito de mobilizar e impactar pessoas, isso é o mais importante na minha vida e por isso é que faço estes eventos e por isso é que os eventos são gratuitos e por isso é que eu já encontrei N de pessoas no meu caminho que deixaram de estar, exatamente por isso, que me criavam uma pressão enorme em tu tens que meter o pessoal a pagar, já é a altura de tu começares a vender bilhetes para os eventos, etc. Há todo um propósito muito maior que eu quero transportar, que não só dito nos posts do Instagram. E por isso é que os eventos são gratuitos e por isso é quando continuar a ser, até quando fizer sentido. Obviamente tenho as minhas coisas e vai acontecer de ver eventos pagos, etc. No seu tempo, no seu momento, mas essencialmente este objetivo de impactar as pessoas positivamente. Por isso é que eu faço este evento, o evento de dia 22 de Fevereiro, que vai acontecer, que está a acontecer quando o pessoal está a ver isto. Está a ser estranho de tempos. Mas isto foi algo a que eu me submeti e tive a ideia de repente. E disse, ok, eu vou fazer o quê? Celebrar a vida, única e simplesmente. Eu vou estar ali com as melhores pessoas, mas não vou estar aqui com os parabéns a você, com o pensar sobre mim, dar-me muitos presentes, eu avaliar a qualidade da minha vida pelos presentes que me dão, mas sim de estar lá presente, acima de tudo, ter a presença, investir o seu tempo e
se hoje, no caso, dia 22 de fevereiro, as pessoas ou a ouvir isto, ou a conversa que passou com o Jorge, ou algum podcast que eu já tenha feito, ou algum vídeo que eu tenha falado, se isso deu o rasgo para alguma coisa, é isso que me verdadeiramente move, me dá drive e me dá vontade de fazer as coisas acontecer. As pessoas saírem de um local e saírem transformadas, impactadas, mobilizadas e acima de tudo, para algo que as torne mais felizes. Sempre, porque essa é a base. Eu agora vou para a última pergunta. Como é que imaginas a tua vida daqui a 10 anos? Visto que eu tentei corrigir 10 anos. Já foi a altura em que pensei nisso, agora não. Penso há muito pouco tempo. Tenho consciência do longo prazo e tudo aquilo que eu faço toda a gente sabe que é a longo prazo, com estrutura para gerar valor e resultado a longo prazo, mas hoje eu gosto muito mais de olhar para aquilo que é micro, para aquilo que eu posso fazer, porque eu já tive N situações da minha vida em que tive a prova que isto acaba a qualquer momento e por isso é que eu quero aproveitar ao máximo esta jornada e é agora, não é no que eu quero ser daqui a 10 anos. Obviamente está estipulado, não me imagino com milhões, com N de negócios, imagino-me essencialmente com uma família, lá está, nas mesmas bases de valores que a minha, educada, humilde, tranquila, transparente, organizada, conforto, liberdade de escolha, liberdade de decisão, não estar dependente da decisão de outros, porque no fundo eu empreendo para isto, só para ter liberdade. E não é a chamada liberdade financeira de poder comprar carros, etc. É literalmente a liberdade de poder gerir e organizar melhor o meu tempo. Poder viver as coisas na medida certa, com as pessoas que eu quero ao meu lado, da forma que eu realmente quero. Por isso eu tenho essa figura programada dos 10 anos, mas olho muito ao que eu vou ser no próximo ano, no ano a seguir, no próximo e no próximo. Porque quando nós especulamos demasiado, e eu aprendi isso contigo, quando as coisas saem fora de controle, nós achamos que de repente somos horríveis e que afinal já não vai acontecer o eu de 10 anos, por isso lá está, não tenho essa noção. Tenho programado, tenho idealizado, trabalho por isso, mas junto de todo este formato muito micro e daquilo que eu posso fazer amanhã para que isso aconteça. Porque vão haver N de coisas que eu não vou controlar. São 10 anos, é muito tempo. Daqui a 10 anos tenho 33. Que para mim é muito. Para algumas pessoas que estão agora no evento, estão-me a tratar mal. Mas é o que Mas tocaste aí num ponto que afinal eu tenho mais outra pergunta. Ok. Que houve algum momento da tua vida, pelo facto de já teres gerido tanto as expectativas e tudo mais, que esqueceste de festejar as pequenas conquistas que ias tendo? Muitos. Só há quase de um ano para cá é que eu realmente paro para celebrar e etc. Porque eu já vivi muito em modo piloto, do género. Acabava de fazer uma coisa, queria fazer a outra e olhava sempre para o que era negativo e não para o que era positivo. Esgotar um podcast ao vivo não era suficiente porque ouvia alguém a fazer mais. E não é aquela competição não saudável, é mesmo aquela inspiração e queria fazer tão bem. Ainda não tinha acontecido, eu já estava a programar o próximo e tu sabes, ou seja, nesses vários momentos, talvez há 2 anos atrás isso acontecia muito mais, hoje já não acontece porque eu hoje vivo as coisas na medida certa, com a intensidade certa, como ela merece ser vivida. Este evento dia 22 de fevereiro foi no carro, à toa, sem eu programá-lo no início do ano que ele ia acontecer. Aliás, faltavam 2 semanas, disseram-me tens o espaço e eu e agora? Percebes? Na medida certa, com o controle certo, porque lá está, já me desmereci muito, já fiz mal aos outros e aos mais próximos, família, tu e etc. Mal, no sentido figurativo, de não estar feliz, de não ser o Diogo que vocês conhecem, de, como diz o meu mentor, o Bruno, de não ser o Diogo que eu vos vendi, que é muito importante, porque nós temos sempre uma pessoa que vendemos. Mas sim, isso já aconteceu imenso, mas agora não quero que aconteça, exatamente por isso é que te respondo que tenho idealizado o de 10 anos, mas não estou doente para que isso aconteça, para chegar lá, de todo, no momento certo. Bom. Obrigado. Obrigada eu.